Já há algum tempo eu estava com vontade de pregar uma série de mensagens sobre a ceia, examinar de uma maneira mais profunda o que é a ceia do Senhor, o que a Bíblia fala, o que nós temos a aprender sobre ela. Nós todo mês comemoramos a ceia e está ali a importância dela. Fazemos isso porque foi mandado, embora não mandado explicitamente como sendo todo mês, mas poderia ser toda semana, porque a Bíblia não estabelece, mas mostra então que é algo muito importante e que deve ser do conhecimento, se possível um pouco mais profundo de cada irmão, além do fato de saber que todo mês tem a ceia, que é uma ordenança, então tudo aquilo que a gente já conhece, mas de vez em quando é bom, se não conhecer pela primeira vez, mas reciclar. Um fator interessante em toda igreja é que tem crentes antigos e crentes novos. Então não dá para dividir em todo o culto, para segmentar. Vamos fazer aqui um culto para os que têm mais de 15 anos de convertidos, os que têm entre 3 e 15 anos e os recém-convertidos. Seria muito interessante, porque as pregações talvez fossem diferentes. A mesma Bíblia, claro, mas diferentes, porque o grau de instrução iria variar, o peso do que seria ensinado. Mas não é assim. Então, o pastor está de frente para uma assembleia num culto e vai ter crentes de um mês de convertidos, outros de 2 semanas, nem batizados foram ainda, outros de 2 anos, outros de 50 anos de salvos. E aquele de 50 anos já ouviu tudo que se poderia imaginar de ouvir, de doutrina e tudo, e vai ouvir de novo. Não tem outra maneira. Mas é muito curioso isso. Claro que isso está dentro do plano de Deus para reciclar os crentes mais antigos. À medida que eles vão crescendo, eles vão se aprofundando na palavra de Deus e no conhecimento daquelas mesmas passagens, os mesmos ensinamentos, mas da capacidade de entender aquelas coisas. Com certeza alguém que tem 30 anos de convertido não vai entender uma pregação, nem vai aprender dela, nem vai tirar dela a mesma coisa que quando tinha 5 anos de convertido. Não vai. A palavra é a mesma, a pregação talvez seja até a mesma, e mesmo o pastor vai variando com a sua pregação. Então, não sei o quão novidade será para cada um de vocês, mas o meu plano é pelo menos umas 10 pregações sobre a ceia do Senhor, para ser trazidas aqui no dia de ceia. Então, teremos mais ou menos 1 ano. É o projeto de ceia, na qual a pregação será sobre a própria ceia, no dia de ceia. Nos outros 3 domingos, de média, aí teremos o andamento normal das pregações, que eu tenho costumado ver o Velho Testamento. Hoje estamos em Êxodo. Mas nas ceias teremos então uma sequência dessas pregações. Há 2 grandes partes no Novo Testamento sobre a ceia. A primeira, 3 evangelhos registram o que aconteceu já perto do final do ministério de Cristo, em torno de 29 depois de Cristo, 30 depois de Cristo, que é a instituição da ceia em si e a explicação ou explicações por parte de Jesus Cristo do que significa aquela novidade que ele introduziu na noite em que foi traído. Mais ou menos 30 anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo para os coríntios, colocou na conhecida como primeira carta aos Coríntios, um trecho longo, capítulo 11,
que se divide em duas partes. Primeiro, a explicação de Paulo sobre a ceia, com base no que ele ouvira do próprio Jesus Cristo. Muito interessante isto. Mas Paulo não fica só na explicação sobre a ceia, mas ele avalia, aí é algo único no Novo Testamento. Um verdadeiro presente que nós temos da parte de Deus, que é a avaliação do apóstolo sobre o comportamento dos crentes numa determinada igreja da época, no caso a de Corinto, durante a ceia, ou durante as ceias, porque Paulo fala de um costume, ou de um mau costume, que aquela igreja estava praticando. E ele, inclusive, fala deste assunto por causa do problema. Ele fala para corrigir algo prático. Então, temos ali um aspecto, o único aspecto histórico do Novo Testamento que nós temos sobre a ceia. Como é que estavam fazendo? Como é que eles faziam? Como é isso? Dá vontade de dizer pena, mas não é, as coisas estão na palavra de Deus, a gente não deve dizer pena, não. Mas é curioso que essa única passagem é tratada de uma maneira negativa. É para dizer como não deveriam fazer assim, então fazer da forma como Paulo disse. Então esta série será dividida nessas duas partes. Não a pregação de hoje, estou falando da série inteira. Primeira parte, explicação sobre a ceia em si. O significado, os propósitos. E aí nós estaremos, então, com base nos 3 evangelhos que tratam da ceia, Mateus, Marcos e Lucas, e no trecho de 1 Coríntios 11, que fala da parte explicativa da ceia. A segunda parte da série vai tratar do trecho em 1 Coríntios 11, que fala do aspecto prático da ceia, exatamente o tratamento que o apóstolo Paulo deu ao assunto para a igreja de Corinto. Obviamente, uma vez estando nas Escrituras, era a intenção do Espírito Santo que aquilo valesse para todas as igrejas de todas as épocas. Então, vamos para a primeira grande parte, eu não sei quantas pregações vai durar, que é a explicação sobre a ceia em si. Como foi isso? O que aconteceu? Primeira coisa, a ocasião. Jesus comemorou a última Páscoa. E ele, lá em Lucas 22:8, vocês vão ver, nós vamos ver, ele enviou Pedro e João para preparar um lugar para esta última Páscoa que ele iria comemorar com os irmãos dele, os apóstolos. Lucas 22:8. E a própria história é curiosa, mas eu não vou entrar no detalhe em que ele mandou o pessoal seguir um homem com um cântaro. Muito curiosa a história, e onde esse homem entrasse, era ali que ia ser a Páscoa, e que mandasse chamar o dono da casa e perguntasse: onde é que tu vais? O mestre mandou perguntar onde é o aposento aqui que ele vai preparar, ele vai ter a Páscoa, que é o famoso cenáculo conhecido. Foi nessa casa, e o endereço foi dado assim: vocês vão seguir um homem com um cântaro de água na mão, na casa que ele entrar, é aí. Não é para falar com ele, fale com o dono da casa, e que ele já sabe o que vai responder. Então, Lucas 22:8, Jesus, pois, no 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar
a Páscoa. Já na noite mesmo que ele foi traído, esta comemoração. Jesus, pois, enviou Pedro e João, aqui é o aspecto preparativo, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? Então lhes explicou Jesus: ao encontrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro. Aí vem aquela história que eu acabei de resumir, que não faz parte exatamente da nossa explicação sobre a ceia. Mas então nós já vemos aqui que Jesus só falou na Páscoa. Ele não disse: eu vou instituir algo hoje muito importante, que para vocês, para a igreja que eu estou fundando em meu nome, e eu serei o cabeça, algo que eu vou fazer hoje vai ser mais importante para vocês do que a própria Páscoa, como de fato seria. Então, a ocasião foi essa. Indo agora para Mateus, nós vamos pular um pouco, porque um certo evangelho tem um detalhe, outro evangelho tem um outro detalhe, e eu quero ver esses detalhes com vocês. Então, Mateus 26, versículo 26, versículo 20, Mateus 26 e 20. Chegada à tarde, algumas versões têm à noite, ou ao anoitecer, que dá na mesma coisa, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Em 1 Coríntios 11, 23, não precisa ir até lá, mas diz, Paulo fala que vai entregar o que ele tem recebido e tal, aí diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então foi instituída pelo próprio Jesus ao final da ceia, em que ele estava comemorando a última Páscoa, na noite em que ele foi traído, na véspera de ele morrer na cruz. Sendo ele o próprio Cordeiro Pascal, e eu poderia ter tirado uma pregação ou mais para falar da Páscoa, mas achei melhor não fazê-lo, porque o assunto é a ceia que eu quero explorar. Alguns acham, inclusive, que a ceia é a continuação da Páscoa, ou é uma espécie de uma Páscoa neotestamentária. Eu não penso assim. Eu acho que a ceia não é um substituto da Páscoa, mas é uma comemoração nova, em que Jesus comemorou a Páscoa e instituiu a ceia, dando motivos diferentes, inclusive explicações diferentes para o que seria a ceia. Então, a ceia é uma representação, é um drama criado por Jesus Cristo, de maneira formal, de maneira oficial, um tanto quanto solene, apesar da simplicidade do ambiente, numa sala ou num local arranjado por um homem, dono de uma casa, em Jerusalém, e ali com os seus discípulos. Então, não foi nada de pompa, de grandes multidões, foi algo muito íntimo, mas solene pelos preparativos, solene pela ocasião, logo após a Páscoa, que era um cumprimento da lei de Moisés, importantíssimo, que apontava para o Cordeiro Pascal, ele próprio, Jesus Cristo. Então, logo após essa última Páscoa, que encerrou, a comemoração da Páscoa ali foi a última e perdeu o sentido, assim eu entendo, a Páscoa, porque, sendo ele o Cordeiro Pascal, ele cumpriu a Páscoa. Então, cumpriu, encerrou. Porque o sangue do Cordeiro
dos cordeiros que foram sacrificados ali no Êxodo, e o sangue deles que ficaram na ombreira das portas, que salvava ali os primogênitos de morrerem, quando o anjo passava, via o sangue ali e passava por cima, isso quer dizer, passar por Páscoa, quer dizer, isso aí. Então, apontava para um sangue, dizendo de outra forma, para o sangue de uma pessoa, de um ser humano, que iria realmente, efetivamente morrer para pagar pecados dos outros seres humanos que viessem a ter uma relação com esse ser humano, que também era Deus. Jesus Cristo, o Messias dos judeus, o Salvador de todos. Então, quando Jesus veio e derramou, no dia seguinte, literalmente, ele derramou o seu sangue na cruz. Então, ali estava o Cordeiro Pascal, para cujo sangue de todos os animais mortos no Velho Testamento, incluindo e especialmente lá de Êxodo, da Páscoa, lá mesmo, mas tudo apontava para aquele que veio morrer pelos outros, que tinha poder na morte dele, no caso, um homem sem pecado e Deus, ao mesmo tempo. Então, todos os sacrifícios apontavam para ele, incluindo o sacrifício, que não foi um sacrifício como os outros, como holocausto, oferta pacífica e tal, diferente, mas não deixou de ser um sacrifício, aquele do Cordeiro Pascal, mas que apontava especificamente para o Senhor Jesus Cristo, no sentido em que, quando o Espírito Santo examina a alma de alguém e percebe que aquela alma foi limpa, o sangue de Jesus Cristo passou, ele foi molhado, identificado pelo sangue de Cristo, aquela alma foi lavada pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo olha e disse: está limpo. Eu vou passar por cima dessa. Aqui não tem condenação nenhuma. Romanos 5:1, justificados por mediante a fé. Então, é isso. Então ele olha, não tem pecado algum aqui. Eu não tenho nada para condenar aqui. Eu vou passar por cima. Aí encontra um que não tem o sangue de Cristo. Não foi lavado pelo sangue de Cristo. Isso aqui está condenado pelos próprios pecados. Isso aqui vai para o inferno. É a condenação dele. Aí contra outro, então aqui eu vou passar por cima, porque esse aqui não tem nada, não tem uma mancha, não tem um agravo contra essa pessoa. Mas que mágica é essa? Não é mágica, é poder de Deus, realizado a um custo altíssimo, que foi o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado naquela cruz. Então, a Páscoa, ela se cumpriu totalmente na morte do Senhor Jesus Cristo. Ele comemorou a última ali. Poucas horas depois, perderia o sentido. Então, ele instituiu essa. Agora, como vem logo depois da outra, alguns dizem, não, ela é uma continuação e tal. Então, cronologicamente, dizer que agora não é mais a Páscoa, mas agora tem a ceia, num sentido assim muito largo, dizer que é uma continuação, o que foi instituído logo depois da outra e tal, tem sentido. Mas teologicamente, e o que simboliza, o que está por trás, é diferente. A ceia é diferente da Páscoa. Tanto que a ceia é para a igreja. A Páscoa era para os judeus lá. É alguém que tinha entrado na lei. Essa comemoração é obrigatória, não é opcional. Tem igreja que comemora a ceia, tem igreja que não comemora, varia, e uns preferem não comemorar, outros acham melhor sim, e tal. Não é assim. É obrigatória.
é uma ordenança, como nós conhecemos. Só há duas ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia. O que seria uma ordenança, então? Esse nome, não sei nem quem e quando criaram esse nome, mas e virou um termo técnico para dizer que é uma ordenança e tal. É uma ordem, é um mandamento. É isso. E é o único mandamento que existe de Cristo, os dois únicos mandamentos que existem de Cristo, em termos de um ritual. É isto. A igreja cristã, a igreja que Cristo instituiu, praticamente não tem ritual estabelecido no Novo Testamento. Não tem. É impressionante. Inclusive o contraste com o Velho Testamento, que era cheio de rituais, mas muito e complicadíssimos. E a gente nem entende direito muitos deles, de tantos detalhes. Muitos passos a serem cumpridos quando se fazer uma festa tal, ou um sacrifício tipo tal, vários tipos de sacrifícios, os horários, os dias, tudo que podia tocar não podia. Extremamente intrincado, complicado, minucioso, a parte ritualística do Velho Testamento. Aí vem no Novo, o Senhor Jesus Cristo estabelece a sua igreja e não tem ritual nenhum. Vírgula, exceto 2. Mesmo assim, rituais simplíssimos. Qual é o tipo de bandeja que se deve servir o pão? É de ouro, de prata, pode ser bronze, pode ser de plástico, ou é de vime? Como é que Deus quer? Como é que Ele estabeleceu no Novo Testamento? Nem fala. Nem fala. Se fosse no Velho Testamento, iria falar muito. E o tamanho do cálice, o tipo de vinho, não fala. Sim, e quantas vezes por ano? Não fala. É semestre, é por mês, é por semana? Não fala. É quase desconcertante o tamanho da responsabilidade que Cristo joga sobre a igreja, ao mesmo tempo que dá uma liberdade enorme. Resolvam. Eu quero que vocês façam isso aqui. Todas as vezes que comeres e beberes, comeres e beberes, aconteça isso, que nós vamos explicar tudo em detalhes depois. Mas foi o que ele disse. Mas, Senhor, todas as vezes como? Qual é a frequência? Por favor, nos oriente. Nada. Resolvam. Mas a igreja tal é que está certa, porque ela faz toda semana. A nossa faz só de mês em mês. E a do fulano, na igreja do irmão ali que eu conheci, faz de 3 em 3 meses, igrejinha relaxada. Não diga isto. Não tem nada a ver com a outra. Cristo não estabeleceu a frequência. Se ele não fez isso, ninguém vai medir nível espiritual, nível de obediência e tudo por causa de frequência. Isso ele deixou assim, deixe. Então, cada igreja tem a autoridade, a liberdade de resolver. Não, aqui nós não participamos da ceia. Nós não temos ceia aqui, por isso... Pode parar de falar. Aqui não tem ceia nessa igreja? Não. Eu não vou nem entrar para o culto. Mas a pregação, o prédio bonito, eu não vou nem entrar para o culto. Se é que podemos chamar de culto a Deus. Essa igreja não tem ceia, nunca. Não, porque a gente entende isso, a gente fez uma releitura do Novo Testamento e tal. Até logo. A igreja herege. Mas pastor, está muito forte isso, fortíssimo.
Então, ao mesmo tempo em que Jesus Cristo não diz nem a frequência que deveria ser a ceia, nem os detalhes, o tamanho do pão e o tipo de pão, nada disso aí, ao mesmo tempo em que ele deixa livre, mas uma igreja que não resolveu não ter a ceia, não é nem igreja de Jesus Cristo, é não. Igreja legítima, uma igreja correta, uma igreja neotestamentária, não, porque Cristo não deu opção. Faça isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim, e toda vez que o comedes. Comam do pão, bebam todos vocês que estavam lá presentes, bebam. Então, não tem opção. Ordenança, batismo. Essa igreja não tem batismo. Ah, não tem batismo de jeito nenhum? Não, não tem batismo. Até logo. Vou para uma igreja cristã. Aqui pode ser tudo menos cristã. Mas olha o tamanho do nome dele, olha o tamanho da cruz aqui, feita de ouro. Não é cristã, porque não se batiza. Aí já abriu aí um problema grande, como vocês sabem, a questão do tipo do batismo. Aspersão e imersão. Uma divisão infeliz aos nossos olhos, mas Deus permitiu assim. Então, aconteceu e é assim. Então, é inegável que existem igrejas sérias, pessoas convertidas a Cristo, cristãs de fato, que batizam por aspersão, e igrejas sérias, de convertidos, que batizam por imersão. Uma batiza criança, a outra por aspersão, a outra batiza só, não vou dizer adulto, mas alguém que tem consciência para uma idade mínima de consciência e de dizer que se arrependeu de seus pecados e aceitou Cristo como Salvador. Então, é um batismo pós-conversão. Então, é uma diferença aí que já não é tão leve. Mas entendem que o batismo é uma ordenança. Então, a discussão não é mais na questão se é ou não é. Já vai ser uma discussão do significado, da forma física. Aí a discussão é meio grande mesmo. E, como eu disse, aparentemente lamentável, mas não tem jeito. É realidade e penso que Deus impôs isso à igreja dele e cada um vai dar conta de si no céu. Mas ninguém discute que é ordem e que tem que fazer. Este é o ponto que eu estou colocando nesse momento aqui, em termos de ordenança. E nem está no meu propósito discutir aqui a questão de batismo, que poderemos fazer um dia, sim, e que não é uma questão pequena, não, é uma questão bem importante. Mas, seja como for, só 2 ordenanças que a igreja tem, e não tem opção de não fazer. Muito bem. Essa ordenança da ceia é realizada, como eu disse, sem pompa, sem detalhes, apenas os detalhes que estão aqui, que nós vamos examinar detalhadamente ao longo destas pregações. E o núcleo de tudo é comer um pão e beber um vinho, ou um cálice que representa o vinho. E nós não colocamos álcool no vinho, a rigor não é nem vinho, mas é um fruto da videira, obviamente, um suco de uva. E é algo que eu acho lamentável, nós não termos vinho aqui, de fato, como era vinho na época. É uma espécie de um arranjo, mas um arranjo aceitável pela consciência de homens de Deus ao longo desta geração e que eu me acomodei em termos de consciência em aceitar. Mas não é esse o vinho do Novo Testamento. Tinha álcool, sim, a quantidade de álcool variava demais. Isso é um assunto complexo, já gerou muitos livros, muita discussão. E tem a questão do álcool nas Escrituras, que é outro problema muito complexo, a ingerência, ou o fato de beber algum tipo de bebida alcoólica,
Não vou entrar nesse mérito agora, não é hora, mas é muito interessante, é uma discussão também curiosa, mas, pessoalmente, no que concerne à minha consciência, é como eu disse, eu acho que o ideal, o mais rigorosamente bíblico, seria o vinho como era o vinho na época. Aí vão dizer, mas como era o vinho na época? Aí vem discussões do teor de vinho, mas o vinho da época não é o vinho de hoje. O vinho de hoje tem um teor alcoólico muito alto, com poucas taças, alguém pode estar completamente embriagado. E não era assim antes. Aí vem as discussões dos eruditos e tal, palavras no grego, palavras no aramaico, para falar de vinho e de bebida alcoólica e tudo. É uma discussão muito complexa e que dura, inclusive, 2000 anos. Isso até hoje se discute se é razoável um crente beber algum tipo de bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe, de fato, não proíbe. A Bíblia não proíbe bebida alcoólica de uma maneira terminantemente assim proibido, de maneira total. Não pode dizer, porque não proíbe. Agora, bebidas fortes, a Bíblia condena, que é para ter cuidado. Mas se condena, então proíbe. Não deve, mas tem muitas outras passagens que falam de bebida alcoólica de uma maneira positiva, não negativa. Aí já dá a ideia que não é aquela outra que a Bíblia condena, que seria uma incoerência, é que um tipo leva a embriaguez rapidamente, a outra não, porque era muito diluído, até por causa da questão de saúde, por causa da pureza da água. Alguns botavam um pouco de vinho, mas diluía bastante. Então, é um assunto muito complicado e que não vai ter um bonitinho aí, um gêniozinho que vai aparecer. Eu resolvi todo esse problema, essa questão de teor alcoólico do cristianismo. Então, não vai ter esse, não. Não espere que não tem um que vem aí com a chave de tudo. Não. Mas compete a cada um ler o que tem para ler as Escrituras, primeiramente, ler livros sobre o assunto, adquirir a sua própria convicção, ter sua própria consciência sobre isso, e deixe o outro, que tenha a consciência dele lá, diferente da sua, e siga o seu rumo. Agora, uma igreja tem a autoridade de estabelecer os limites de comunhão entre os irmãos pertencentes a tal igreja e de estabelecer até onde vai o grau de comportamento e o grau de aceitação por parte daquela igreja. É uma liberdade que Deus deu e uma autoridade que Deus deu. Então, a igreja local tem a autoridade de dizer, não queremos assim, 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 dos seus membros. Agora, isso é muito rigoroso, isso passou das Escrituras e tal. Então, não se associe com aquela igreja. Só isso. Vá procurar uma igreja cujo estatuto você acha que, de acordo com a sua consciência, é bastante coerente, o máximo que possa ser de acordo com a sua consciência, com as Escrituras. Então, lá você se associa com aquela igreja. E provavelmente nunca vai ser 100% de acordo com o que você gostaria, porque há muitas variáveis na prática da vida cristã. Então, o que se deve ter é uma seriedade de cada um adquirir uma convicção própria dentro do seu nível de conhecimento, de capacidade de compreensão, de condições, até de tempo no dia a dia, enquanto trabalha para ganhar o pão de cada dia, sustentar a sua família. Enquanto isso, estuda as Escrituras, lê, faz um bom curso, ouve boas pregações e vai adquirindo uma consciência e vá sendo fiel a essa consciência. Siga essa consciência diante de Deus, converse com Deus sobre isso e leve isso muito a sério. Primeira coisa. Segundo, deixe os outros quietos. Deixe em paz. E não adianta estar brigando, estar discutindo, estar chamando o outro de infiel. Não adianta. Então, se você tem a consciência tal, vá para a igreja que está de acordo com o que você pensa. Tem muita gente que diz, e eu entendo, por um lado eu compreendo, é uma pena que as igrejas sejam tão divididas, com tantas
tantos doutrinas diferentes, ou tipos de doutrinas, ou ensinos, ou práticas, ou costumes e tudo mais. É uma pena que devia ser todo mundo unido e tal. Pena ou não, tem um outro aspecto. É que nós somos tão falhos, tão pecadores e tão limitados no nosso entendimento, a ponto de um crente sério dizer assim, não, eu tenho que batizar a criança logo, bem cedinho logo, e ir para a aspersão. Mas deixar ela se converter, não tem relação entre a conversão e o batismo, não. Eu vou dizer, é claro que tem, você não está vendo as escrituras? Eu disse, não. Mas está aqui as passagens. Não, eu vejo assim, assim, assim. Você não está vendo, não, que pode batizar uma criança? Não. Como é que pode? Mas é assim. Então, uma coisa é a gente entender e cada um ter uma opinião sobre esse assunto. Outra coisa é ser assim. É assim. Quer você goste, quer você não goste. É assim. Então, acaba acontecendo que essas divisões, ou diferentes tipos de igrejas, têm um aspecto positivo. E é bom a gente aprender a ver o aspecto positivo nas coisas que estão ao nosso redor, e não foi nós que criamos assim, não. Esse aspecto positivo é, assim, a minha consciência não aprova esse negócio de batizar a criança por aspersão. Não dá. Na minha cabeça não dá. Respeito o irmão que faz, mas a minha não dá. Não tem nenhuma igreja que batiza só criança com, sei lá, 5 anos, 7, 8, 10, e que tem uma consciênciazinha para dizer que aceitou Cristo e mergulha na água. Não tem nenhuma, não. Tem várias. Ah, pronto, então não adianta, para que brigar? Não adianta. Chega lá na outra que batiza as crianças por aspersão e ficar brigando. Não faça isso. Agora, se alguém disser qual é a sua consciência, aí você diz, você explica. É assim, 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 assim. Agora, se outro irmão vai ficar chateado, chocado, irritado, aí é a hora de você ser fiel a Deus, e não é por causa de circunstâncias ou conveniências que você vai dizer, então aqui tudo bem. Não, seja coerente. Não é deixar de considerar um irmão, não é estar criticando, não é estar julgando o coração do outro. Não. Por outro lado, tendo um mínimo de uma imposição pessoal, ou de uma postura, melhor dizendo, pessoal, dizer, não, isso aqui eu não concordo. Então, você acha que não é correto? Acho que não é correto batizar a criança por aspersão. Acho. Não é de acordo com as Escrituras. Com todo o respeito aos que fazem. E espero que os que fazem assim digam assim, eu respeito os que só batizam crianças que, a partir de crianças, que declaram a sua fé em Cristo, a sua conversão em Cristo e um batismo que segue o arrependimento. Tá bom, muito bem. Ceia. Tem ceia que quem não é membro é proibido participar. É a chamada ceia fechada. A igreja não admite. Só admite participar da ceia alguém que é membro daquela igreja. Porque entendeu assim. Já outras, como a nossa, por exemplo, aceita a participação na ceia de pessoas declaradas crentes e que fazem parte de outras igrejas que são, como eu gosto sempre de dizer aqui, uma boa igreja, bem obediente às Escrituras, mas ninguém vai estar fazendo um interrogatório a cada irmão que entra aqui e perguntando qual é a igreja dela, qual é o estatuto da igreja. Não tem sentido nenhum prático. Então a gente avisa e diz, mas você quer participar da ceia? Participe da ceia. Então, mas está errado aqui, está certo ali. Não, é a questão de uma autoridade e liberdade que a igreja recebeu de Cristo. Mas que, voltando então ao ponto da ordenança, tem que ser cumprida? Tem. A ceia e o batismo. Só. E os cultos? Os cultos devem ser realizados de uma maneira natural, sem dias apropriados. O domingo não foi estabelecido nas Escrituras, aqui já é outro assunto, pelo jeito aqui eu não vou avançar muito, mas eu não vou falar, mas no dia do Senhor, que alguns acham que ali estabeleceu que o culto de igreja é para ser no dia do Senhor e tal. Não tem isso aí, não tem uma ordenança quanto a isso.
quiser reunir todo dia e domingo não, pode fazer como quiser. Cada igreja aí tem um costume, que em massa, é maciço o costume cristão, de igrejas boas e não, do cristianismo e tal. Então, acabamos adotando o domingo e a própria sociedade, no sentido de que não se trabalha e tal. Muitas coisas, mas teriam que ser comentadas nisso aí. Mas que há uma ordem nesse sentido, o tamanho dos cultos, a duração dos cultos, a frequência dos cultos, escola dominical, culto de oração, culto de domingo à noite e tal. Nada. A Bíblia não fala, o Novo Testamento e a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, é algo que está assumido, a Bíblia assume que os crentes irão se reunir. E não tem sentido a gente não se reunir. Perde o sentido logo, é na base. Então, é algo que não há uma ordenança, se reúnam em cultos. Não há. Ok? Não quer dizer por isso que a gente não deve fazer isso. Agora, quando fala em ordenanças, ou mandamentos, ou ordens de Cristo para o crente, para o comportamento de crente, centenas. Inclusive trazendo do Velho Testamento. Pode incluir o Velho Testamento inteiro aí. Tudo. Eu digo incluir inteiro e tirar as partes que sejam aplicáveis para o comportamento de alguém que deseja ser fiel a Deus. Tirar as partes não é tudo, porque tem aspecto cerimonial da lei e tudo mais. Mas, então, quando diz, a igreja de Cristo só tem 2 ordenanças, aí então é liberdade total, fazer o que quiser. Eu já acabei de explicar. A ordenança é em termos da igreja, reunido o grupo, em termos de ritual da igreja, e o significado por trás. Mas o comportamento de cada um, não, é totalmente condicionado à Bíblia inteira, em termos de atitudes, comportamento, como fazer com o pecado, tratar os outros, com relação ao governo, às leis do país, tudo, ética cristã. A Bíblia trata de tudo isso. Não de uma maneira sistemática, como vemos no livro de Teologia Sistemática, mas ela trata. Então, a vida do crente é muito bem regida pelas Escrituras e deve ser rigorosamente regida, porque é uma nova criatura vivendo no meio de velhas criaturas, é um homem uma mulher, é salvo, e vivendo no meio de que não é, um mundo que jaz no maligno, então é nadar contra a correnteza o tempo todinho. Então, é assim. Muito bem. Enquanto comiam, lá em Mateus 26 e 26, enquanto comiam, quem? Discussão. 12 ou 11? 12 ou 11? Porque lá fala 12, estavam lá os 12. Só que Judas participou da ceia, que é estritamente limitada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Judas saiu no meio da reunião? Eu não vou entrar em detalhes. Então, tudo indica que Judas não participou da ceia. Começaram os 12. Judas participou da Páscoa. Tudo indica. Mas na ceia, parece que não. Há discussões para lá e para cá, e se não podemos chegar a uma conclusão absolutamente cristalina, o Espírito Santo quis deixar assim. Mas é provável que ele não tenha participado. E outra coisa, quantos não crentes participam da ceia ao longo desses 2000 anos? Milhares, talvez milhões. Não convertidos e estão lá na ceia. Então, é para crentes? É. Mas, como é que nós vamos fazer? Não podemos, é impossível. Joio e o trigo. Chega a um ponto que não. Como seria bom a gente investigar. Como hoje a gente está medindo temperatura na testa do outro, né? Tem um aparelhinho agora que você bota na testa
da pessoa e esse é crente, esse não é. Isso aqui diz que é, mas não é. É convertido. Não é convertido, é nova criatura, não é. É fácil. Quero ser membro da igreja, não. Eu sou crente, é não. Então, vá se converter, aí você passa a ser membro daqui. Né? A gente pensa assim, seria espetáculo, né? As discussões seriam diferentes, o perigo seria muito menor de entrar heresia na igreja, de briga, de amargura, de ódio. O crente também tem isso, mas o crente resolve isto. Ou pelo menos tem meio de resolver, tem poder para resolver. O crente tem ódio no coração, às vezes, inveja, ciúme, briga, tudo isso. Mas ele tem meios de resolver. Ele tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro dele, que pode gerar nele, se ele abrir o coração dele, poder para reconhecer que errou, que está com ódio, que está com inveja. Chama o irmão com que está com ódio, pede perdão, se abraçam, aí depois cai de novo, levanta de novo. Esse é o crente. Mas muito da malícia do crente vai sendo arrancado ao longo do processo de santificação dele. E uma hora, sendo habitação de fato do Espírito Santo e tendo o poder do Espírito agindo dentro dele, é outra coisa. Já não é o ideal. No céu não teremos mais nem isto. Nas nossas reuniões no céu, nem isso teremos mais. O pecado dentro de nós. Acabou-se. Ainda é muito ruim nós termos o pecado dentro de nós, mas temos como combater. Isso é que a Bíblia insiste fortemente. Você tem meios de combater. Não vai combater 100%, totalmente ao longo da vida, a ponto de eliminar todo o pecado. Não vai. Mas vai ter muito poder, sim, para dominar muitos pecados, crescer na imitação a Cristo, totalmente. Então, que tem ceia hoje sendo comemorada por não crentes? Tem, mas aí não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer, o que é? É entrevistar alguém que quer ser membro da igreja, com a maior seriedade que a gente pode, conversar e orar, pedir orientação de Deus, tentar ser corretos naquele exame que nós podemos fazer. Aí a pessoa se torna membro. Aí peca aqui, peca ali, como todos pecamos aqui, pecamos ali, como já expliquei, mas tem um aqui que começa a pecar, e não nota que está pecando, e os irmãos observam e falam, e os pastores conversam, e nada, e vai insistindo naquilo. Opa, aí alerta o sinal. Aqui pode estar um não crente, que nós batizamos, ou nós aceitamos que veio de outra igreja. Aqui pode estar. Então esse perigo existe o tempo todo dentro da igreja. E os pastores e diáconos, oficiais da igreja, e a própria igreja em si, tem que estar atentíssima para que não entre alguém para corromper esta igreja. Aqui vai entrar, vai. Que entra, entra. Paulo chegou a dizer, foi até bom mesmo acontecer para a gente saber que alguns que não eram do meio de vocês. Então a gente sabe que Deus permite infiltração no nosso meio. E cada um vai dar conta diante de Deus pelo que pôde fazer em termos de providências humanas limitadas, que a gente não vê o coração do outro. Então aquele irmão que está aqui, que a gente acha que está destoando dos passos de um crente, já passou um bocado de tempo, aquele irmão não vê o pecado, está aumentando e criando problema e tudo, esse irmão vai ter que ser tirado da igreja. E isso a igreja tem autoridade que Cristo deu, e que muitas igrejas falham em não fazer isso, confundindo que isso é falta de amor cristão, trocando tudo, que é o contrário, é falta de amor a Cristo. E a igreja dele não tirar os que não são dele e que estão evidenciando até onde nós podemos ver. Então, quando a igreja tira alguém do seu meio, numa sessão, por exemplo, e tira, e expulsa da igreja, exclui da igreja, está declarando ali formalmente que aquela pessoa não é salva? Não, ela não tem esse poder, a igreja. Está declarando assim, essa pessoa se confessa um crente, nós acreditamos nisso, batizamos ou aceitamos de outra igreja.
levamos uma comunhão com ela muito boa durante tanto tempo. E tal. Aí começou a destoar, e tomamos todas as providências bíblicas para tomar, não houve reação. Então, essa pessoa está nos dando motivo para acharmos que não deva nem ser salva. Mas não sabemos se é. Sabemos uma coisa, não está vivendo como. E até onde nós podemos chegar. Não somos Deus. Se é salvo ou não, é com Deus. Agora, que não está tendo um padrão cristão e a igreja não está interessada, muito ao contrário, está interessada em não ter esse tipo de pessoa que não vive com um padrão cristão e diz ser um cristão, que é pior do que aquele que diz logo que não é mais perigoso ainda. Não, nós não queremos comunhão com esse tipo de pessoa. Isso é amor pesado a Cristo, a igreja de Cristo e a pessoa. Se não for salva, acorde e se torne um crente, aceite Cristo, que você vai para o inferno. E se for um crente, irmãozinho, acorde, não porque você vai para o inferno, mas porque você está prestando um desserviço à causa do seu Salvador. Que é isso, meu irmão? Se arrependa. Então, é um grande serviço que se presta ao irmão assim, como um pai que disciplina um filho chorando, que está doendo, mas o pai insiste, porque ama aquele filho e quer colocá-lo no caminho correto. É só isto. Desde o início, então, só uma observação. Ficou evidenciado que seria uma comemoração íntima. Jesus poderia ter convocado dezenas de discípulos. Centenas eu não sei, que a causa dele estava muito pequena e muito pouco popular. Milhares, na minha mente, não creio que era o caso, nem pensar. Era pouca gente mesmo que ele chamaria em Jerusalém. Era onde ele estava, né? Claro que ele tinha discípulos também em outros lugares, mas tudo muito ainda modesto em termos numéricos, em termos de organização, em termos de conhecimento das pessoas. Estava nascendo tudo, né? Em termos de igreja. Então, mas seja como for, ele não quis 13, 14, 20, ele quis 12. Os 12 apóstolos para Páscoa. E como já disse, parece que ele quis os 11 mesmo, só os 11 para a ceia. Então era algo muito íntimo. Ficou muito claro. Inclusive, à primeira vista, parece que se não fosse Paulo lá, 28 anos, 30 anos depois, como eu disse, em 1 Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia que os irmãos estavam fazendo, que não estava nada bom aos olhos de Paulo, se não fosse aquela passagem, eu nem sei onde é que nós iríamos entender que era para a igreja, para todas as igrejas locais, enquanto Cristo estivesse aqui. Talvez iríamos ser inclinados a pensar que era só ali mesmo, acabou. Era para eles agora, mas Jesus diz todas as vezes que o bebedes. Sim, os apóstolos. Acabou. Só que eles foram espalhados logo e nunca mais se reuniram. Então eu não sei como seria. Talvez a gente concluísse, eu acho que era para a igreja e tal, mas é interessante isso. Aí vem Paulo e coloca lá claramente. Esta igreja comemora a ceia do Senhor implicitamente, o que faz muito bem em fazer, porque a ceia do Senhor é isso, porque recebi dele, Cristo, como é que foi mesmo tudo, foi assim. Então fica implícito que vocês, igreja de Corinto, vocês estão fazendo muito bem em comemorar a ceia do Senhor, 30 anos depois que Jesus instituiu. Ótimo! Só que estão fazendo um bocado de coisa errada. Não é para ser assim. E eu vou corrigir agora. Isso. Mas não é corrigir o fato de que estava comemorando a ceia. E nem corrigir tudo. Ele não estava errando em tudo, não. Mas em algumas coisas. Como nós vamos ver detalhadamente ao longo das pregações. Então, aí fica evidente. A igreja local tem que comemorar a ceia. Com cuidado enorme. Porque comemorar errado pode até morrer.
adoecer e morrer, mas com cuidado grande. Tudo bem, mas tem. Então, ficou evidente que é para todas as igrejas locais. Vamos encerrar aqui. O próximo, eu vou retomar na próxima ceia, se Deus quiser, do ponto em que consistia esta ceia. Para fazer o quê? E o que simbolizava, o que significava isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender melhor, respeitar, gostar, vibrar com a ceia do Senhor, essa coisa linda que Ele instituiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.